Boa noite, gente. Eu me chamo João Lucas, sou o autor principal desse vídeo post, né, que tem como título Dedímero como potencial biomarcador de severidade da infecção por Covid-19. Aqui estão os outros coautores que me ajudaram e as palavras-chave. Pronto, para começar, eu queria falar um pouco, né, o que é o dedímero, né? O dedímero é um metabólito da quebra da rede de fibrina, do sistema fibrinolítico, né? Ele é muito utilizado para avaliar a ocorrência de trombose e também encontra-se elevado na gravidez, câncer e na inflamação. Aqui eu trago uma imagenzinha, né, de um caso clássico de trombose, né, a trombose venosa profunda, muito comum. E aqui também como é que se dá essa formação do trombo, né? Primeiro ocorre a agregação plaquetária, agregação de outros componentes do sangue, como hemácias. Daí o trombo ele é formado e ele posteriormente pode ser, né, fragmentado e embolizar. E se esse êmbolo cai num vaso que tem um diâmetro, tem um calibre menor, né, um diâmetro menor, ele pode causar sérios danos. Aqui nessa imagem, né, eu trago sobre o processo, né, da formação do dedímero. Ah, a fibrina ela é composta por dois domínios, domínio E e domínio D. Podemos ver aqui na legenda. Isso aqui é o monômero de fibrina, né? E ela se polimeriza juntamente com o fator, né, 13A, esse polímero de fibrina se torna insolúvel, né? Isso já no final da cascata e coagulação. Quando é necessário o sistema fibrinolítico, né, para desfazer esse coágulo, com a ativação do plasminogênio e plasmina, através do TPA, a plasmina vai ser responsável por quebrar esse polímero de fibrina insolúvel, e ela quebra justamente em dedímero, que são esses fragmentos aqui, de 2 domínio D com a dupla ligação, e outros fragmentos, né, heterogêneos. Importante ressaltar também aqui que a plasmina ela não consegue quebrar essa dupla ligação entre o dedímero, e é por isso que ele tem um bom valor, que esse marcador, né, tem um bom valor clínico, prognóstico e diagnóstico, né, é, na clínica, enfim. E qual é a relação desse biomarcador com a Covid-19, né? A Covid-19 é uma doença muito recente, uma doença que tem assolado nosso mundo, né, nosso planeta como um todo, com a pandemia aí já dá quase fazendo 2 anos de pandemia, né, e pouco que se sabe ainda sobre essa doença. Porém, o que já se foi visto é que o dedímero, esse biomarcador, ele aparece frequentemente aumentado em pacientes, né, admitidos com Covid-19. Então, o objetivo desse resumo é justamente analisar como os níveis de dedímero se relacionam com a progressão da severidade do quadro clínico de pacientes com Covid-19. A metodologia foi utilizada, né, eh, as plataformas PubMed e Google Acadêmico para busca de artigos científicos com o descritor Dedimer and Covid-19 em inglês, né? Bom, e como primeiro artigo que eu quero trazer aqui, né, para vocês é esse estudo caso-controle de IAL, do autor IAL, que ele observou, né, que 74% dos pacientes tiveram um dedímero elevado, ou seja, dedímero maior que 0,50 miligramas por litro. E uma regressão muito variável feita por esse autor também demonstrou que o dedímero, na admissão, com valor maior que 2,0 miligramas por litro, foi uma única variável associada ao risco de morte, né, desse paciente. Aqui temos alguns gráficos, né, que ele realizou, no artigo dele, aqui sobre a correlação dos níveis de dedímero com o estágio clínico, né, podemos ver que é, pacientes, né, com estágio moderado tiveram níveis baixos de dedímeros, enquanto os severos e principalmente os estágios críticos, né, tiveram altos níveis de dedímero, como você pode observar aqui. Aqui já nessa figura aqui, a gente pode ver a relação do dedímero com os pacientes sobreviventes e não sobreviventes. Podemos ver também uma relação aqui, ó, de aumento de nível de dedímero com os pacientes que não conseguiram, né, sobreviver, em relação aos pacientes sobreviventes. E aqui, né, nessa última aqui, é como o autor avaliou os danos, né, de severidade da doença através de tomografia computadorizada de tórax. Bom, eu quero trazer também outro artigo aqui do autor Zeng, que ele também aponta em seu estudo, né, um cutoff ideal para o dedímero de 2,0 microgramas por mililitro. Ele também observou pacientes com comorbidades, as principais foram hipertensão, diabetes e doenças coronarianas na ordem, né? E viu também que esses pacientes com comorbidades apresentaram maiores níveis de dedímero comparados aos sem comorbidades. Porém, ele conclui
que o nível de dedímero aumentado, independente do paciente ser comórbido ou não, ele indica sim uma severidade muito maior, né, da doença da COVID-19 nesses pacientes admitidos. O estudo ele contou com 353 pacientes estudados, sendo que 67 pacientes com valores maiores, né, que 2,0 microgramas por mililitro. Aqui eu trago uma curva ROC, né, junto com sua tabela explicativa, referente a esse artigo aqui anterior, do IAL, como ele calculou, né, ah, definiu o cutoff para o dedímero de 2,14 mg por litro, achando também uma sensibilidade da curva, né, de 88,2, juntamente com a especificidade de 71,3. Da mesma forma, o Zeng também realizou uma curva ROC para medir esse cutoff, também com o mesmo valor de 2,0 microgramas por mililitro, e achou uma sensibilidade um pouquinho ainda maior, comparado ao outro autor, né, de 92,3%, assim como, né, a especificidade também, que foi de 83,3%. E temos aqui também o estudo, né, de Naimagon, que ele também reforça essa ideia de que o dedímero está associado sim com alto risco de mortalidade em pacientes com Covid-19, porém ele não concorda totalmente, né, com os outros estudos que já foram apresentados, porque ele afirma que o dedímero ele não pode ser isolado, perdão, não pode ser utilizado isoladamente para fins prognósticos, né, como os outros artigos trazem. E também faz umas críticas a esses mesmos autores e outros autores, né, que eu não mencionei aqui, mas que estão estudando também sobre o dedímero por conta de três principais motivos. Primeiro são as metodologias questionáveis, né? Ele fala muito da curva ROC. A curva ROC foi feita com pouquíssimos números, como por exemplo, essa curva ROC do autor Zeng foi feita apenas com 13, né, pacientes, que foram os pacientes que morreram durante o tratamento, sendo que 12 deles estavam com dedímero acima de 2,0, e ele utilizou somente esse número para realizar essa curva ROC. E já esse autor aqui, o Namagon, né, ele fala que isso não é confiável, não traz resultado confiável, né, para uma curva ROC. Da mesma forma, ele fala sobre as coortes, né, que esses estudos, em sua maioria observacionais, eles estão trazendo coortes pequenas e não está sendo suficiente também para um resultado mais confiável. Além de a não menção aos níveis do dedímero ao longo da hospitalização, né, porque ele observou que esses autores estão fazendo a medição do dedímero apenas no momento da admissão, né, do paciente no hospital, e não estão acompanhando, né, como está seguindo essa evolução dos níveis de dedímero conforme o paciente, né, está internado e vai passando os dias, né, na internação. Bom, para concluir, né, eu queria deixar aqui que o dedímero é sim um grande biomarcador candidato à avaliação de prognóstico. Isso é verdade de pacientes com Covid-19. Porém, né, existe uma falta de estudos robustos com coortes maiores e resultados melhor desenvolvidos até o presente momento, bem como poucos conhecimentos a respeito da fisiopatologia, né, que é outra coisa que a gente tem apenas hipóteses, né, ao menos as minhas pesquisas, eu não achei nada concreto sobre fisiopatologia relacionando, né, o dedímero e a Covid-19, apenas hipóteses. E é por isso, né, que ainda o torna questionável quanto ao seu uso correto, né, para um manejo clínico e prognóstico, né, nessa doença, né, na Covid-19. Ademais, é válido destacar o potencial que o mesmo apresenta. Aqui estão meus agradecimentos. Queria agradecer ao curso de medicina juntamente com a UFPE, que é onde eu estudo, e queria agradecer também a equipe da SBM, né, da gestão da SBM, que a organização, que está impecável e que ajudou bastante na criação desse vídeo pôster. E aqui estão minhas referências. É isso, espero que tenham gostado, obrigado pela atenção e muito obrigado.